Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, analisa como se concretiza aqui no Brasil o princípio da progressividade tributária. A matemática, em teoria, é simples. Quem ganha mais pagaria mais impostos para que a distribuição da carga tributária fosse mais justa. Mas, na prática, os especialistas constataram que há barreiras no meio do caminho. Em consequência disso, a progressividade não funciona tão bem. A gente vai saber mais detalhes com o pesquisador Sérgio Gobetti, autor da nota técnica resultante desse estudo. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. Obrigado por estar aqui conosco no painel e eu queria já começar aproveitando sua expertise para que você detalhasse, eu falei em linhas gerais, detalhasse para os nossos ouvintes e telespectadores o que é a progressividade tributária e o que levou vocês a fazer esse estudo, examinando a concretização da progressividade. Então, a progressividade tributária ela é um princípio que é aplicado 99% dos sistemas de tributação da renda do mundo, né? Como tu mesmo disseste na introdução, ela é um princípio segundo o qual, quanto mais se ganha, uma maior proporção da sua renda deveria estar sendo paga na forma de imposto sobre a renda. A gente vê isso no Brasil, por exemplo, na tabela de imposto de renda que incide sobre os salários. Nós temos aquela tabela lá que está se discutindo, inclusive, agora a possibilidade de isenção, né, para quem ganha até R$5.000. Essa tabela prevê hoje uma isenção, né, para quem ganha até R$2.200. Daí depois nós temos uma alíquota até R$3.000 e poucos de 7,5%, 15%, 22,5%, e essa alíquota chega nos 27,5% já para quem ganha acima de R$4.800. Ou seja, ela é uma... Veja que é uma escala progressiva muito concentrada assim embaixo e uma alíquota máxima que, se a gente for olhar para os padrões internacionais, ela não é alta, né? Nós temos vários países europeus aí com alíquotas máximas superiores a 40%, ou, em alguns casos até 50%. Para quem? Obviamente para quem ganha, para quem tem rendas muito elevadas. Mas essa, como eu falei, essa tabela progressiva ela é aplicada apenas sobre salários e, na verdade, também sobre aluguéis, sobre uma fatia das rendas, tá? Nós temos um outro bloco muito grande de rendas que a gente chama que são as tributadas exclusivamente na fonte, que é o caso das aplicações financeiras, por exemplo. Essas rendas elas são tributadas em 15%, é um percentual fixo, independente de quanto se ganha. E, finalmente, nós temos as chamadas rendas isentas, sobre as quais não incide nenhum imposto de renda no nível da pessoa física. São vários os tipos de modalidades de rendas isentas. Nós temos o caso da cadena de poupança, das leis de crédito imobiliário e agrário. Nós temos o famoso caso dos lucros e dividendos, né, recebidos pelas pessoas físicas no Brasil, que no ano passado em 2022, que é o último ano que nós temos dados, somaram 830 bilhões de reais, mas também, além de lucros e dividendos, nós temos outras rendas isentas que somaram no ano de 2022 também, junto com lucros e dividendos, um total de 1,6 trilhão de reais. Então, a alíquota final que cada pessoa paga, ou que as diferentes pessoas pagam, é resultado de uma média, digamos, ponderada, a gente pode dizer assim, né? Se ela tiver salário, ela pode estar pagando até 27,5%, o que ela ganha de aplicações financeiras, ela vai estar pagando 15%, e ela tem um bocado, ela pode ter rendas isentas. O que acontece no Brasil, por que se deixa de se ter progressivo, é que, em geral, as pessoas mais ricas, elas têm uma grande proporção da sua renda isenta, uma grande proporção da sua renda proveniente de lucros e dividendos, e uma pequena parcela proveniente de salários, né?
Mas a grande novidade, e isso, digamos que o sistema tributário ele é pouco progressivo, ele é até regressivo no topo da pirâmide, isso não é, digamos, uma novidade. A novidade do nosso estudo é que a gente incluiu na análise uma outra dimensão. Qual que é a dimensão? Da tributação do lucro no nível das empresas. Por que isso? Porque quando a gente falava de que o sistema tributário ele era pouco progressivo no topo, havia quem dissesse, não, mas vocês não estão considerando o tributo que já incide sobre o lucro das empresas. E foi justamente isso que a gente fez. Graças a dados novos que a Receita Federal do Brasil passou a divulgar, informando exatamente quanto que os vários tipos de empresas recolhem de imposto, esses dados da Receita mostram que, na verdade, o imposto que incide sobre o lucro das empresas é menor do que aquela alíquota nominal que a gente conhece do imposto. Por exemplo, o IRPJ, junto com a contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem uma alíquota que chega a 34%. Mas os estudos da Receita mostram que as grandes empresas pagam, em média, em torno de 24%, 25%. E que nas pequenas empresas, empresas do Simples ou do lucro presumido, essa alíquota efetiva é muito menor, 10% em média no lucro presumido e 6% no Simples. Então, quando nós usamos esses dados, junto com os dados das declarações de imposto de renda das pessoas físicas, nós descobrimos que mesmo quando a gente considera o lucro que incidiu sobre o lucro das empresas, o imposto que incidiu sobre o lucro das empresas, né, a gente descobre que ainda assim o sistema tributário, a tributação da renda, ela deixa de ser progressiva no topo. Ou seja, quando a gente ranqueia, coloca as pessoas que declaram imposto de renda do mais pobre para o mais rico, vamos calculando a alíquota média paga pelos diferentes estratos da renda, a gente verifica que a alíquota máxima de imposto de renda ela chega em torno de 14,2% para pessoas que ganham, em média, em torno de 380 mil, reais. E, a partir daí, então, essa alíquota passa a cair. Tá? Ela chega, por exemplo, cai para um patamar médio de 12,9% para um grupo de 15 mil declarantes que tem uma renda de pelo menos 8 milhões de reais ao ano. Ou seja, nós temos o imposto de renda subindo até um determinado nível da curva, ele atinge um máximo de 14,2% para pessoas que ganham em torno de 300, 400 mil reais por ano, e a partir daí essa alíquota média cai. Por quê? Como falei do início, porque a proporção de lucros e dividendos recebidos por essas pessoas que são as ditas milionárias, ela é a maior proporção da sua renda, ela vem de lucros e dividendos, que são isentos na pessoa física e, conforme eu disse, a tributação média sobre o lucro das empresas é bem mais baixo do que a gente esperava, né, olhando pela alíquota nominal, de acordo com esses dados que a Receita Federal divulgou num recente estudo. Sérgio, na nota de vocês falam sobre distorções e privilégios fiscais concedidos e incluem também os regimes especiais de tributação. Essas são algumas das explicações para essas diferenças? Essas são algumas explicações para essa alíquota efetiva mais baixa paga sobre o lucro das empresas que eu me referi. Ou seja, como eu disse, no lucro presumido, a alíquota efetiva média que incide sobre o lucro, ela está em torno de 10%, 10%, 11%, e entre as empresas do Simples, né, a alíquota efetiva média que a gente encontra para as pessoas que são declarantes do IRPF se situa em 6%. Né? No lucro presumido, né, para se entender o que é lucro presumido, né, como o próprio nome do regime já diz, ou seja, o imposto não incide sobre o lucro real que a empresa tem. Tu presume um lucro. E como é que se presume? A legislação define que a empresa faturou 100 e se presume que o lucro dela, por exemplo, para as empresas que são do setor comercial ou industrial, se presume que o lucro é 8% do que ela fatura.
para empresas do setor de serviços, se presume que o lucro é 32% do que ela fatura. Na realidade, né, quando a Receita justamente processa os dados completos dessas empresas, ela verifica que o lucro real dessas empresas, em média, é 2,5 vezes maior do que se está presumindo pela legislação. Ou seja, isso mostra uma distorção importante que o legislador aí, que os deputados, senadores deveriam estar corrigindo na legislação, né? Porque os regimes especiais, eles foram constituídos principalmente para dar maior simplicidade, mas eles de simplicidade, eles estão se transformando num veículo de evasão tributária, né? Um veículo de discriminação muito forte das empresas, ou seja, as empresas aderem a esses regimes porque esses regimes permitem que elas paguem muito menos tributo do que elas pagariam pelo regime normal, que é o chamado regime de lucro real. Mas o detalhe também que a gente descobre com essas pesquisas da Receita é que mesmo no regime de lucro real também existem inúmeras brechas que as empresas se utilizam para pagar menos imposto do que deviam. Então, no lucro real, as empresas também não pagam o imposto sempre exatamente sobre o lucro que elas efetivamente obtiveram, né? Existem brechas, existem dispositivos que permitem que na prática as empresas acabem pagando o imposto, a alíquota, aquela que eu falei de 34%, não sobre o lucro total, mas sobre uma parcela inferior desse lucro. E por isso, também nas empresas de lucro real, a gente descobre que, em média, a alíquota efetiva se situa em torno de 24%, 25%, abaixo, portanto, dos 34%. Nós estamos conversando com Sérgio Gobetti, pesquisador do IPEA, sobre uma pesquisa feita a respeito da chamada progressividade tributária. Sérgio, como é que essa questão das empresas, né, que você apontou como a novidade do estudo de vocês, como é que ela é em outros países? Vocês têm exemplo assim, de como é que essa questão do pagamento de impostos é diferente em relação ao que o Brasil faz atualmente? Eu diria, comparando com o resto do mundo, outros países têm regimes especiais, regimes simplificados, mas o Brasil se difere por dois aspectos. Primeiro que, por exemplo, se a gente fosse falar do Simples, né, em regimes como Simples, aqui no Brasil a adesão ao Simples pode ser feita por qualquer empresa que tenha um faturamento de até 4,8 milhões de reais por ano, né? Esse limite, comparativamente ao que a gente tem no mundo, ele é muito alto, né? E você veja que tem uma enorme pressão, inclusive no Congresso, muitas vezes, para se ampliar esse limite. E não há nada igual no mundo, ou seja, o Brasil já tem um limite de enquadramento para esse regime simplificado, que a gente chama que é o regime simples, muito alto, né? Mas, além disso, como eu falei, além do problema do limite, nós temos daí também uma confusão entre função, né? O regime simplificado, ele é concebido para quê? Como o nome diz, é para simplificar o processo de apuração de imposto. Então, empresas do Simples, elas, em vez de recolher uma guia de imposto de renda, outra guia de PIS/COFINS, outra guia de contribuição social sobre lucro líquido, outra guia de ICMS ou ISS, etc., ela apura uma guia só de imposto, paga uma só guia de imposto, ela não precisa apresentar balanço, né? Ela tem o empresário tem a sua vida simplificada. Só que junto desse pacote de simplificação, o que está ocorrendo é um grande grau de benefício fiscal, ou seja, as empresas está se possibilitando as empresas a pagarem muito menos que deviam. Mas, como eu disse, isso ocorre não apenas no Simples, mas também ocorre no lucro presumido, né? Eu diria que essa distorção, de certa forma, do lucro presumido é tão séria quanto a do Simples, porque aí nós estamos falando de empresas que podem faturar até 78 milhões de reais no ano, e que, como eu disse, elas, em média, pelos dados da Receita, estão pagando 2,5 vezes menos imposto de renda sobre o lucro do que estariam se tivessem sobre um regime de lucro normal, o regime de lucro real. E, por fim, a gente, mesmo
não ficando nos regimes simplificados, nos regimes especiais, o próprio regime normal, que é o regime de lucro real, está cheio de brechas. São inúmeros benefícios fiscais e brechas que se abriam na legislação que permite que as empresas paguem menos imposto que devia. Isso é ruim para o país, né, gente? Por que ele é ruim para o país? Porque as alíquotas, a carga tributária efetiva das empresas varia muito. O Brasil podia estar tendo uma alíquota sobre imposto de renda das empresas bem menor que a gente tem hoje, bem menor que esses 34%, se todo mundo pagasse a mesma coisa ou se ao menos as diferenças não fossem tão grandes como a gente tem no sistema tributário. Eu falei, a alíquota nominal é essa, que é muito alta, que é 34%, mas a alíquota média, quando a gente pega o caso dos 6% do Simples, do 10% do lucro presumido, ou dos 24%, 25% do lucro real, em média a gente chega em algo como 16%, 17%. Então, essa é a questão. Por que a gente, em vez de ter uma alíquota nominal alta de 34%, onde pelas brechas da legislação, pelos benefícios fiscais que existem na legislação, algumas empresas conseguem pagar bem menos, por que a gente não tenta eliminar essas brechas, porque a gente não reduz esses benefícios fiscais e torna essa tributação um pouco mais equânime? Nós podemos manter algumas diferenças, mas não nesse grau de diferença tão grande quanto a gente tem no sistema atual, na legislação atual. E que, como fazendo o gancho para a discussão inicial da progressividade, que a gente verifica que esses benefícios acabam justamente beneficiando a parcela mais rica da sociedade brasileira, que acaba tendo uma carga tributária, né, muitas vezes mais baixa do que aquela que um assalariado, né, com uma renda bem mais baixa do que o empresário tem, né? Esse não escapa de estar pagando, né, um imposto de renda com alíquota até de 27,5% sobre o seu salário. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com Sérgio Gobetti, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele é autor da nota técnica sobre um estudo que foi feito a respeito da progressividade tributária. Gostaria de agradecer mais uma vez, Sérgio, sua presença aqui, seus esclarecimentos. É sempre bom ter um especialista conosco trazendo essas questões. Muito obrigado e uma boa semana de trabalho para você. Obrigado, boa semana a todos.